E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Isel Redite. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de você começar a assistir a narração, já deixa o seu like, já deixa seu comentário. Não só comentar, comenta de onde, que lugar você tá assistindo, tá bom? A mini funcionária. Corre. Tá com medo? Então, gente, voltando para o assunto, o que teremos hoje de história? Hoje teremos o quê? A atualização na playlist Recomeço. Essa história, ela é de superação. A Op, ela foi bastante feliz no casamento. E depois ela conseguiu o seu finalmente, né? A história é bem triste nesse quesito de parceria entre casais. Eu, sinceramente, eu fiquei muito sentida pela Op. Fiquei com vontade de... Tá passando pano. Fiquei com vontade, gente, de chorar. Por quê? Porque eu, como mulher, mesmo não passando por isso, me coloquei no lugar dela e tive aquele misto de sensações, tá? Entendo que a maioria, ou a grande maioria de vocês mulheres também vão sentir sabe, esse sentimento por ela também. Espero que vocês gostem da história. Ela, no começo, ela é bastante, assim, bem triste mesmo, mas depois, gente, é só conquista, só depois que ela se livra do estorvo do ex-marido, né? Então, eu espero que vocês gostem da história, mesmo se não gostarem, não se esqueçam de curtir e de comentar, tá bom? E espero grandiosamente que vocês tenham uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Tchau, dá tchau, neném. Tchau, neném. Por 7 anos, achei que meu marido, Ethan Prescott, era indefeso em casa. Ele nem conseguia descobrir como usar o aspirador. Uma vez, quase explodiu o micro-ondas tentando esquentar uma xícara de leite. Então, mesmo com 8 meses de gravidez, eu ainda era quem montava os móveis do quarto sozinha. Depois, levei o almoço para o escritório dele. Pelas persianas, vi Ethan, supostamente indefeso em casa, arregaçando as mangas da camisa sob medida, ajoelhado no carpete e montando habilmente uma elaborada cadeira gamer rosa para a nova estagiária. Ele chegou até a parar para beliscar sua bochecha de forma brincalhona. "O que eu vou fazer com você? Você nem percebeu que estava faltando um parafuso", disse carinhosamente. Observei suas mãos rápidas e habilidosas através do vidro. De repente, lembrei de todas as vezes que suei sozinha na cozinha, enquanto ele abria as palmas das mãos e me lançava aquele olhar inocente. "Desculpa, querida. Eu não sei como." O almoço em minhas mãos foi esfriando aos poucos. Não era que ele não pudesse ajudar. Ele simplesmente nunca quis me ajudar. Virei de costas e joguei o almoço fora. Eu nunca mais faria nada por ele. Quando cheguei em casa, o berço estava exatamente como naquela manhã. O trilho esquerdo pendia torto, 4 parafusos estavam apenas pela metade, e o manual de instruções estava preso sob a caixa de ferramentas. Segurando a parte inferior das costas, sentei-me e abri um aplicativo de serviços domésticos. O mais cedo que um faz-tudo poderia chegar era na tarde seguinte. Eu tinha acabado de pagar o depósito quando a fechadura inteligente apitou na entrada. Ethan chegou em casa mais cedo do que o normal. Seu paletó estava pendurado sobre um dos braços. Os olhos dele foram direto para minhas mãos vazias. "Você disse que ia me trazer almoço. Onde está?" Eu joguei fora. Ele parou no meio de tirar os sapatos. "Por que você está fazendo outra birra?" Meu olhar caiu sobre a mão direita dele. Um curativo rosa estampado com coelhinhos brancos cobria seu dedo indicador. Seguindo meu olhar, ele explicou casualmente. "Eu me arranhei montando a cadeira. Mia insistiu em me dar esse curativo. Infantil, não é?" Eu não disse nada. Ethan entrou no quarto do bebê e se abaixou para testar o corrimão solto. "Você ainda não terminou isso?" "Não consegui apertar os parafusos." "Você não leu as instruções?" Ele disse como se a única razão pela qual sua esposa, grávida de 8 meses, não conseguisse terminar um berço no chão fosse porque ela não tinha estudado algumas folhas de papel com atenção suficiente. Olhei para as mãos dele. "Ethan, você sabe montar isso, não sabe?" Ele se endireitou, franzindo as sobrancelhas. "Ver alguém fazer isso uma vez não significa que eu possa fazer sozinho. Além disso, aquela cadeira gamer foi fácil. Você passou 40 minutos de joelhos montando tudo. Você foi ao meu escritório?" Ele não perguntou quanto tempo eu tinha ficado ali, ou por que não tinha entrado. A primeira preocupação dele era o quanto eu tinha visto. Ethan jogou a jaqueta sobre uma cadeira, e sua voz ficou fria. "Mia acabou de se formar, e a cadeira velha da mesa dela quebrou. Sou supervisor dela. Eu deveria ignorar? A empresa não tem uma equipe de operações? Eles estavam ocupados. Você também." Apontei para o berço torto. "Ocupado demais para dedicar 40 minutos a isso em 7 meses." Ele me observou por um momento, depois riu. "Claire, você está realmente com ciúmes de uma estagiária? Ela mal começou a carreira. Sou o mentor dela. Você está interpretando demais as coisas." Ele sempre dava um jeito de fazer com que a culpa fosse minha. Se eu me importava, era mesquinha. Se eu fazia perguntas, era desconfiada. Se eu precisava dele, não era independente o suficiente. Entreguei meu comprovante de agendamento para ele. "Minha consulta pré-natal é amanhã. Você prometeu que viria." Ethan olhou para o papel. 3 horas da tarde? "Sim. Vou pedir para minha assistente transferir a reunião." Então ele se abaixou e pousou a mão sobre a minha barriga, justamente quando o bebê chutou sob a palma dele. Sua mão parou, e um leve sorriso finalmente chegou aos seus olhos. "Já é tão forte assim?" Definitivamente puxou a mim.
Momentos assim costumavam ser suficientes para me conquistar. Se ele se importasse mais com o bebê, ou se lembrasse de uma única consulta pré-natal, eu poderia inventar 100 desculpas para justificar o quanto ele estava ocupado. Mas o curativo rosa estava bem na minha frente. Dei um passo para trás, e a mão dele ficou suspensa no ar. A expressão de Ethan escureceu. Já disse que iria com você. O que mais você quer? O telefone dele tocou antes que eu pudesse responder. Quando viu o identificador de chamadas, foi para a varanda. A porta de vidro não se fechou completamente, e a voz chorosa de Mia ecoou pela fresta. Sr. Prescott, minha fechadura inteligente morreu. O gerente do prédio disse que vai levar 2 horas, e eu estou aqui sozinha. Estou com medo. Ethan abaixou a voz. Não chore. Me envie o endereço. Segurei o batente da porta e o observei. Você vai sair? O bairro dela não é seguro à noite. O berço só precisa de 4 parafusos. Ele pegou as chaves, e a impaciência já tomava conta de seu tom. Deixe o faz tudo fazer isso amanhã. Você não pode depender de mim para cada coisinha. Mas ela pode? Isso é uma emergência. Estou grávida de 8 meses. Isso não conta como emergência? Ele ficou quieto. Depois, estendeu a mão e alisou minha gola. O gesto foi gentil. Suas palavras não foram. Claire, você sempre foi razoável. Não comece a ser difícil agora. A porta da frente se fechou atrás dele. Fiquei ao lado do berço torto até meu celular apitar. Era uma mensagem do faz tudo. Faz tudo. Senhora Bennett, amanhã às 3 pode funcionar para você? Era exatamente o horário da minha consulta pré-natal. Respondi. Sim. Então apaguei o abajur do lado de Ethan na cama. Às 15h20 da tarde seguinte, o único assento vazio na sala de espera do ginecologista era ao meu lado. A enfermeira chamou meu nome pela 3ª vez. Claire Bennett? O pai do bebê ainda não chegou? Liguei para Ethan. A primeira ligação não foi atendida. Ele recusou a segunda. Na terceira, Mia atendeu o telefone. Música e gritos de torcida preenchiam o ambiente ao fundo. Claire, o Sr. Prescott está no palco. Estamos no meio de um evento da equipe, e ele não pode sair agora. Apertei minha pasta de pré-natal com mais força. Coloque-o no telefone. Não se preocupe, vou buscá-lo assim que os prêmios terminarem. 30 minutos no máximo. Ele prometeu que viria à minha consulta pré-natal. Houve um silêncio de 2 segundos. Então, Mia riu baixinho. Bem, ele também prometeu que me entregaria pessoalmente o prêmio Estrela em Ascensão. Somos adultos, Claire. Nós duas sabemos que algumas promessas importam mais do que outras, não é? A ligação terminou. A enfermeira abriu a porta da sala de exames. Senhora Bennett, não podemos mais adiar o teste de não estresse. Venha comigo. Deitei sozinha na mesa de exame. Na cama ao lado, um marido se agachou para ajudar a esposa a calçar os sapatos. Ele era tão desajeitado que a enfermeira precisou corrigi-lo 2 vezes, mas ele apenas sorriu. É a primeira vez que sou pai. Você vai ter que me ensinar. Virei o rosto para o lado e observei as linhas subirem e descerem no monitor. Quando minha obstetra terminou o exame, sua expressão estava séria. Você tem dormido mal? Está tendo contrações frequentes, e sua placenta ainda está baixa. Nada de levantar peso a partir de agora, e absolutamente nada de agachamentos prolongados. O bebê está em perigo? No momento não, mas sua família precisa levar isso a sério. Depois de 35 semanas, você realmente não deveria ficar sozinha. Assenti. Já tinha começado a chover quando saí do hospital. Ethan ainda não tinha aparecido, então chamei um carro para ir até o restaurante onde acontecia o evento da equipe. Aplausos retumbaram pela sala privativa quando abri a porta. Mia usava uma coroa de papel e segurava um troféu, enquanto Ethan estava ao lado dela, ajeitando uma faixa torta. Um dos funcionários dele me viu e brincou. Chefe, a senhora Bennett está aqui para ver como você está. O quarto ficou em silêncio por um instante. Ethan soltou a faixa e caminhou até mim. Você não deveria estar esperando no hospital? Você nunca disse isso. Eu ia buscá-la quando terminasse aqui. Olhei para o relógio. Eram 16h40. A cerimônia de premiação já havia terminado fazia muito tempo. Mia se aproximou com um copo de suco, o rosto cheio de desculpas. Claire, tudo isso é culpa minha. Eu planejei o evento, e todos insistiram que o Sr. Prescott ficasse. Ela estendeu o troféu. Por que você não dá isso para o bebê? Considere isso o meu pedido de desculpas. O nome dela estava gravado na base. Não aceitei. O braço de Mia ficou rígido no ar, e seus olhos lentamente se encheram de lágrimas. Ao nosso redor, os colegas trocaram olhares. Alguém murmurou que a gravidez deixava as mulheres temperamentais. Ethan pegou o troféu e o colocou de volta nos braços de Mia. Ela está sensível desde que engravidou. Não leve para o lado pessoal. Olhei para ele. O médico me avisou que eu precisava de mais apoio nas últimas semanas da gravidez. Seu rosto finalmente mudou. Quão sério é? Ela disse que alguém da família deveria ficar comigo o máximo possível depois das 35 semanas. Então vamos contratar um cuidador que mora em casa. Observei-o por alguns segundos. Eu disse, família. Ethan abaixou a voz. Claire, não me envergonhe na frente de todo mundo. Cuidar de uma gravidez de alto risco exige treinamento. Um profissional seria mais útil do que eu. Alguém se apressou para amenizar a situação. Claire, ele está realmente atolado. O novo projeto da Mia depende dele. Eles trabalham até às 10 todas as noites. Mia acenou com as 2 mãos. Não, o Sr. Prescott está ainda mais ocupado. Depois que ele me levar para casa, ainda precisa trabalhar. Ouvi as palavras, me levar para casa. Ethan também. Ele não explicou nada e puxou uma cadeira para mim. Sente-se. Coma alguma coisa e eu levo você para casa depois. Não havia nada na mesa que eu pudesse comer com segurança. Ostras cruas, uma sobremesa embebida em bourbon, bife mal passado e um ponche de ervas que meu médico havia me alertado para evitar. Em 7 anos, Ethan nunca havia se lembrado dos alimentos que eu evitava. Mas quando o garçom trouxe o próximo prato, ele disse sem pensar,
sem coentro no prato dela e faça-a beber em temperatura ambiente. Os olhos de Mia se curvaram de alegria. Você sempre cuida tão bem de mim. Peguei minha bolsa. Estou indo embora. Ethan segurou meu pulso. Eu disse que vou levar você. Não precisa. Você fica aqui. Ela ainda não recebeu todos os prêmios. Claire. Sua voz assumiu um tom de advertência. Já fiz questão de acomodar você na frente de todo mundo. Não force. Uma onda repentina de desconforto me atingiu, e precisei me apoiar na mesa. O pânico passou pelos olhos de Ethan, e ele começou a se levantar. Naquele momento, Mia prendeu o salto em uma perna da cadeira. Com um grito assustado, ela caiu diretamente nos braços dele. Ethan a segurou por instinto. Risadas bem-humoradas irromperam ao redor deles. Esperei a dor diminuir, e então, fui sozinha até a porta. Ethan veio atrás de mim justamente quando as portas do elevador começaram a se fechar. Mas atrás dele, Mia chamou. Sr. Prescott. Ele se virou. As portas se fecharam entre nós. Pelo último vão de distância, vi a mão dele ainda repousando sobre o ombro de Mia. O faz-tudo terminou o berço no dia seguinte. Ele apertou o último parafuso e sacudiu firmemente o trilho. Sólido como uma rocha. Seu pequeno pode dormir aqui até completar 3 anos. Paguei a ele e guardei as ferramentas em uma gaveta. Ethan só chegou em casa depois da meia-noite. Ficou parado na porta do quarto do bebê por um longo tempo. Está pronto? Sim. Eu ia montar hoje à noite. Alisei o lençol elástico sobre o colchão. Não precisa mais. Ele franziu a testa e se aproximou. Você ainda está brava por causa do evento? Não. Não importa. Mia tropeçou. Eu não podia simplesmente deixá-la cair. Ela é jovem e descuidada. Pare de tratá-la como inimiga. Achatei a última ruga do lençol. Você sabia o que o médico disse? Sim. Vou providenciar um cuidador. E a aula pré-natal na segunda-feira? Ele hesitou. Peça para o cuidador ir com você. É uma aula de RCP para bebês. Só os pais podem participar. Vou pedir para minha assistente gravar. Eu ri. Seu assistente também é o pai do bebê? A paciência de Ethan se esgotou. Estou lançando um novo produto. Você sabe o quanto isso é importante. Por que precisa me pressionar agora? Parei de discutir. O produto se chamava Israel Reddit. Antes de entrar em licença maternidade, passei 6 meses desenvolvendo o sistema de berçário inteligente. Eu havia dado nome a ele. Tinha projetado a interface principal, a luz noturna adaptativa, e o sistema de detecção de choro, revisão após revisão. 3 meses antes, Ethan me disse que o projeto ainda não estava pronto. Ele queria que eu focasse na gravidez e prometeu guardar todos os meus arquivos até que eu voltasse. Então recebi um convite para o lançamento da empresa. O nome listado como apresentadora principal era Mia Parker. Quando cheguei ao local, ela já estava no palco explicando o design do Star Nest. Mães de primeira viagem trabalham tanto durante a noite, ela disse. Eu queria criar uma luz que pudesse acender antes mesmo de um bebê começar a chorar. Cada slide na tela vinha do meu trabalho. Até a pequena estrela no canto inferior era algo que eu havia rabiscado na primeira vez que meu bebê chutou. Aplausos estrondosos seguiram sua apresentação. Quando o apresentador perguntou de onde havia vindo a ideia, Mia olhou para Ethan na primeira fileira. O Sr. Prescott fala comigo sobre seu futuro filho o tempo todo. Ele me inspirou. Alguém gritou. Mia parece conhecer o Sr. Prescott melhor do que ninguém. Estamos olhando para a futura Sra. Prescott. Ethan não corrigiu. Em vez disso, levantou-se e colocou a jaqueta sobre os ombros de Mia. Desci da última fileira e subi ao palco. O sorriso de Mia congelou quando me viu. Claire, o que você está fazendo aqui? Peguei o microfone. Este produto foi desenvolvido por mim. A sala ficou em silêncio. Meus esboços originais ainda eram projetados atrás de nós. Mia mordeu o lábio e olhou para Ethan em busca de ajuda. Ele subiu ao palco e pegou o microfone da minha mão primeiro. Claire não tem se sentido bem durante a gravidez. Isso conclui o lançamento de hoje. Ethan, diga quem criou o Star Nest. Ele abaixou a voz. Vamos conversar em casa. Vamos discutir isso agora. Mia fez melhorias extensas. Não havia nada de errado em nomeá-la como apresentadora principal. Ela mudou as fontes. É isso que você chama de uma melhoria extensa? Você ficou fora por 3 meses. A empresa ainda precisa seguir em frente enquanto você estiver afastada. A pressão se acumulou atrás das minhas costelas. Então você apagou meu nome? O projeto foi armazenado no servidor da empresa. É um ativo da empresa. Por que você está brigando com uma nova contratada por causa de crédito? Mia se aproximou com os olhos vermelhos. Claire, se isso importa tanto para você, pode ter o papel de apresentadora de volta. Ela estendeu a mão para pegar seu crachá, mas Ethan a impediu. Não. Então ele me olhou, com uma voz calma o suficiente para ser cruel. Ela está mais preparada para ficar aqui do que você. As câmeras ainda estavam ligadas. Todos estavam assistindo. O produto que passei meio ano criando havia se tornado a plataforma que ele construiu para outra mulher. Tirei meu crachá da empresa e o coloquei sobre a mesa de exposição. Então vou deixar o projeto. Ethan olhou para o crachá e não tentou me impedir. Podemos conversar novamente depois que o bebê nascer e suas emoções se acalmarem. No caminho de volta para casa, ele disse ao motorista para deixar Mia primeiro. Ela sentou-se na frente, segurando seu prêmio e perguntando repetidamente se tinha feito algo errado. Ethan a confortava com uma paciência infinita. Isso não é sua culpa. Nos negócios, quem consegue levar um produto ao mercado recebe o crédito. Sentei-me no banco de trás, com a mão sobre o abdômen que se contraía. Quando o carro parou em frente ao apartamento de Mia, ela se virou antes de sair. Claire, o som de inicialização do Star Nest é lindo. É o batimento cardíaco do bebê? Minha cabeça se ergueu de repente. Era a gravação do batimento cardíaco do meu primeiro ultrassom. Ethan era a única pessoa para quem eu havia enviado aquela gravação. Ele havia editado o protótipo sem me avisar. Mia sorriu. O Sr. Prescott disse que foi o som da sorte dele para mim. A porta do carro se fechou. Ethan finalmente olhou para mim. Ela não sabe que é sua gravação. Não desconte sua raiva nela. Você sabe o que é esse som? É só uma gravação.
É o primeiro batimento cardíaco do nosso bebê. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois esfregou a testa. O produto será lançado na próxima semana. Pare de se preocupar com algo tão pequeno. Virei-me para a janela e não respondi. Na segunda-feira seguinte, dia do lançamento, também seria o dia em que ele havia prometido participar da nossa aula de RCP para bebês. Na manhã de segunda-feira, Ethan desceu de terno. Fiquei na entrada segurando 2 passes para a aula. Você vai para o escritório? Uma reunião com investidores estrangeiros foi adicionada ao roadshow da Star Nest. Vou levar Mia ao aeroporto. A aula começa às 10. O motorista pode levar você. Estendi um dos passes para ele. Ethan, esta é a última vez que pergunto. Ele não aceitou. Você pode parar de usar o bebê para me forçar a fazer coisas? Estou pedindo para você aprender RCP. Uma vez. As enfermeiras sabem disso. Os cuidadores sabem disso. Pagar um profissional treinado é muito mais útil do que desperdiçar 3 horas do meu tempo em uma sala de aula. Meus dedos lentamente se fecharam ao redor do cartão. Quando começamos a namorar, 7 anos atrás, Ethan me disse o quanto queria ter filhos. Depois de 2 anos de tentativas frustradas, ele foi comigo a mais hospitais do que eu conseguia contar. No dia em que 2 linhas rosadas finalmente apareceram no teste de gravidez, Ethan afundou no chão do banheiro e chorou por uma eternidade antes de encostar a bochecha na minha barriga e prometer que nunca perderia um único momento importante. Promessas aparentemente tinham prazo de validade. Nosso bebê nem tinha nascido, e ele já considerava estar presente uma perda de tempo. A campainha tocou. Mia estava do lado de fora com uma mala. Ela usava um terno rosa e um distintivo que dizia, cofundadora do Star Nest. Sr. Prescott, eu estava preocupada com o trânsito, então vim cedo. Ela viu os passes da aula na minha mão e fez uma careta. Vocês dois tinham planos? Posso ir ao aeroporto sozinha. Estou nervosa com meu primeiro roadshow internacional, mas vou me virar. Ethan pegou a mala dela. Não. É a primeira vez que você representa a empresa no exterior. Eu preciso estar lá. Meus olhos se fixaram no distintivo. Cofundadora? Mia rapidamente o cobriu com uma mão. O Sr. Prescott disse que isso facilitaria as reuniões com os investidores. É só temporário. Claire, você não se importa, não é? O design é meu, o título é dela. Até o batimento cardíaco do meu bebê virou parte do produto dela. Olhei para Ethan. O que mais você pretende dar a ela? Ele colocou a mala em pé, encostada na parede. Não faça isso parecer sórdido. Se o produto for bem sucedido, você ainda receberá uma participação nos lucros como membro da equipe original. Eu não quero uma participação nos lucros. Quero meu nome no meu trabalho. O anúncio público já foi feito. Não podemos mudar isso. Então cancele o roadshow. A expressão de Ethan endureceu. Claire, você acha que o mundo inteiro tem que girar ao seu redor? Lágrimas escorreram pelas bochechas de Mia. Esqueça, Sr. Prescott. Eu não vou. Ao se virar, seu cotovelo bateu no protótipo que estava sobre a mesa de entrada. A luz noturna em forma de estrela caiu no chão e se abriu. Um batimento cardíaco claro preencheu o ambiente. Tum, 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 como uma criança tateando no escuro, procurando pelos pais. Abaixei-me para pegá-lo. Uma pressão brutal rasgou meu abdômen, e um líquido quente escorreu pelas minhas pernas. Ethan ficou pálido. Claire? Apoiei-me no armário com a voz trêmula. Me leve ao hospital. Mia ficou de lado, chorando. Tudo isso é culpa minha. Eu não deveria ter vindo. Fique com a Claire. Eu vou sozinha. Ethan me segurou pelos braços. Vou chamar uma ambulância. No momento em que desligou, o telefone de Mia tocou. Enquanto ouvia, a cor sumiu de seu rosto. A companhia aérea adiantou o voo. Se não sairmos agora, vamos perder a reunião com os investidores. Então reagende, disse Ethan. Eles disseram que esta é nossa única chance. O projeto foi adiado por tanto tempo. O trabalho de todo mundo será em vão. Agarrei a manga de Ethan. Não vá. Ele olhou para mim, e por um segundo tolo, achei que ficaria. Então ele me ajudou a sentar no sofá, pegou as chaves do carro e as entregou ao motorista. A ambulância chegará em 5 minutos. Vá com ela ao hospital. Vou levar Mia ao aeroporto e volto direto. Eu o encarei. O médico disse que eu estava em risco de ter um parto prematuro. Sua bolsa estourou. Isso não significa que o bebê vai nascer agora. E se eu precisar de cirurgia? Claire, esse roadshow vai determinar o financiamento da empresa para o próximo ano. Não posso deixar o trabalho de toda a equipe desmoronar porque você está emocional. Ele enxugou o suor da minha testa. Sua voz era quase terna. Você sempre foi tão razoável. Não complique mais as coisas para mim. Lá estava de novo. Como eu era razoável, podia ir sozinha às consultas pré-natais. Como eu era razoável, meu trabalho podia ser entregue a outra pessoa. Como eu era razoável, até o trabalho de parto deveria acontecer quando não o incomodasse. A sirene da ambulância ecoou na rua abaixo. Mia puxou cautelosamente a manga de Ethan. Vamos mesmo embora? Ethan olhou para o relógio. Vamos. Quando a porta se fechou, a última voz dentro de mim ficou em silêncio. Na ambulância, a enfermeira pediu meu contato de emergência. Dei o número de Ethan para ela. Ele não respondeu. Liguei novamente do lado de fora da sala de cirurgia. Dessa vez, Mia atendeu. E um anúncio do aeroporto ecoava ao fundo. Claire, o Sr. Prescott está despachando a bagagem. Não tenha medo. Ele disse que você sempre foi forte. Eu estava com dor demais para falar. Uma enfermeira tirou o telefone da minha mão. A frequência cardíaca fetal está caindo. Ela precisa de uma cesariana de emergência agora. Onde está o pai do bebê? Mia fez uma pausa. Ele disse que os médicos estão aí. Voltar não ajudaria. A ligação terminou. O cirurgião empurrou o termo de consentimento na minha direção. Não conseguimos entrar em contato com seu contato de emergência. Preciso da sua assinatura. Você consegue segurar uma caneta? Eu a aceitei. Por um longo momento, a caneta pairou sobre a linha que nomeava Ethan Prescott como meu contato de emergência. Então risquei o nome dele e assinei o meu.
Antes de entregar meu telefone à enfermeira, eu disse: se ele ligar de novo, diga uma coisa. O quê? O bebê vai ter o meu sobrenome. Quando a anestesia passou, meu abdômen parecia que alguém o cerrava com um fio de aço. Israel Reddit. Abri os olhos e vi meu advogado, Daniel Reed, primeiro. Ele estava ao lado da cama com os arquivos que eu havia enviado a ele antes do amanhecer. Sua filha está na UTI neonatal. Ela nasceu prematuramente, mas está estável. Minha garganta estava dolorosamente seca. Onde está Ethan? Ele chegou às 2 da manhã e passou a noite do lado de fora da UTI neonatal. Faça com que ele vá embora. Daniel assentiu. Enviei os avisos suplementares de direitos autorais. Preservamos os rascunhos originais, os e-mails e os registros dos servidores. Por enquanto, a empresa não tem o direito de continuar usando a gravação do batimento cardíaco fetal. E os papéis do divórcio? Eles estão prontos, mas, se entrarmos com o pedido agora, a auditoria dos bens matrimoniais alcançará a Prescott Technologies e poderá complicar a rodada de financiamento deles. Então audite também. Passos rápidos ecoaram pelo corredor. Ethan empurrou a porta com a camisa amassada e os olhos vermelhos. Claire, o bebê está bem. O médico disse que ela só precisa de mais tempo sob observação. Ele estendeu a mão para mim, mas Daniel se colocou entre nós. Sr. Prescott, a Sra. Bennett acabou de passar por uma cirurgia importante. Ethan o encarou com raiva. Quem é você? O advogado de divórcio dela. O quarto ficou imóvel. Ethan parecia não ter entendido as palavras. Que divórcio? Daniel estendeu os documentos. Este é um acordo proposto e um inventário dos bens matrimoniais. O Starnest também inclui material protegido por direitos autorais, pertencente à Sra. Bennett. Portanto, sua empresa deve suspender imediatamente o uso comercial. Ethan não pegou os documentos. Contornou Daniel e se curvou sobre minha cama. Claire, eu só a levei ao aeroporto. Voltei assim que o avião decolou. Leva 40 minutos da nossa casa até o aeroporto e 1 hora de lá até o hospital. Encontrei seus olhos. A cirurgia durou 57 minutos. Seus lábios se moveram. Eu não sabia que seria tão sério assim. Eu te disse. Você já reclamou de dor antes. Achei que dessa vez fosse igual. Então você apostou. Minha voz estava baixa. Você apostou a minha vida e a da nossa filha porque achou que eu continuaria sendo razoável. As mãos de Ethan apertaram o corrimão da cama. Eu estava errado. Me puna do jeito que quiser, mas não brinque com o divórcio. Não estou brincando. Você acabou de dar à luz. Não está emocionalmente estável. Ele se virou para Daniel. Ela não está pensando racionalmente. Não vou assinar nada disso. A resposta de Daniel foi calma. Podemos dar entrada no processo. Assine você ou não. O rosto de Ethan ficou gélido. Isso é entre minha esposa e eu. E agora é meu trabalho. Eles se encararam até que uma enfermeira entrou. Sra. Bennett, podemos levá-la de cadeira de rodas para ver o bebê agora. Afastei o cobertor. A incisão repuxou, e o suor surgiu instantaneamente sobre minha pele. Ethan se abaixou para me ajudar a levantar, mas me virei. Não. Você não pode andar. A enfermeira vai me ajudar. Ele congelou onde estava. A enfermeira me colocou em uma cadeira de rodas e me empurrou em direção à UTI neonatal. Por trás do vidro, minha filha era tão pequena quanto uma nuvem. Seu peito subia e descia levemente, e uma pulseirinha com meu nome envolvia seu tornozelo. Ethan se agachou ao lado da cadeira de rodas com a voz rouca. Claire, o nome que escolhemos ainda conta? Havíamos concordado que, se tivéssemos uma menina, a chamaríamos de Stella Prescott. Olhei para o bebê na incubadora. O nome dela é Sophie Bennett. Quem escolheu isso? Eu. Por que você não discutiu comigo? Finalmente me virei para ele. Você não conseguiu estar presente no nascimento dela. Não precisa participar da escolha do nome. A enfermeira abriu a pequena porta de acesso e me entregou uma fotografia de Sophie. Ethan estendeu a mão para pegá-la, mas eu a apertei contra o peito primeiro. A mão dele ficou suspensa no ar, assim como a minha havia ficado quando pedi para ele apertar os últimos 4 parafusos do berço. No dia em que Sophie e eu recebemos alta, Ethan esperou do lado de fora do hospital por 3 horas. Ele usava um suéter macio e carregava uma cadeirinha infantil novinha em folha. No instante em que nos viu, apressou-se em nossa direção. Já mandei o quarto do bebê ser higienizado, e a enfermeira do pós-parto já se mudou para lá. Parei. Eu não vou para casa. Seus olhos se voltaram para o carro de Daniel na calçada. Para onde você está levando o bebê? Para um retiro pós-natal privado. Já liberei minha agenda. Posso ficar com você pelos próximos 3 meses. Eu não preciso que você faça isso. Ethan lutava para controlar as próprias emoções. Claire, você pode ficar brava comigo, mas ela não pode crescer sem um pai. Ela não tinha um no dia em que nasceu. Seu rosto perdeu a cor. Já te disse, eu não sabia que você entraria em trabalho de parto. Você sabia que minha bolsa tinha rompido. Puxei o cobertor de Sophie para mais perto dela. Ethan, pare de chamar uma escolha de acidente. Nesse momento, Mia saiu correndo do saguão do hospital. Seus olhos estavam inchados, e ela segurava o distintivo de cofundadora do Starnest em uma das mãos. Claire, eu deixei o projeto. Você pode pegar o distintivo de volta. Por favor, não se divorcie do Sr. Prescott por minha causa. Ela tentou se aproximar de mim, mas Daniel se colocou entre nós. Senhora Parker, a senhora deveria ter recebido nossa carta de cessação e desistência sobre o uso não autorizado do trabalho da Sra. Bennett. As lágrimas de Mia caíram ainda mais rápido. Eu não sabia que o projeto era dela. Foi o Sr. Prescott quem me mandou apresentá-lo. Ethan franziu a testa. Mia, volte para o escritório e espere pelo RH. Você vai me demitir? Isso é outro assunto. Ela soltou uma risada estranha. Então agora que você precisa reconquistar sua esposa, está colocando toda a culpa em mim? Você disse que ela não conseguia acompanhar depois que engravidou.
Você disse que ela não podia deixar você. Foi você quem me disse que eu poderia usar esses arquivos. As pessoas que passavam pela entrada começaram a encarar. A expressão de Ethan ficou sombria. Chega. Mia tirou o celular do bolso. E as mensagens que você me mandou? Ela tocou em uma nota de voz, e a voz de Ethan ecoou claramente pelo alto-falante. Ela só está emburrada. O bebê vai chegar a qualquer momento. Para onde ela poderia ir? Finalmente, ele olhou para mim. Pela primeira vez, vi medo real nos olhos dele. Não porque eu estava chorando. Não porque eu estava exigindo respostas. Mas porque eu não demonstrava reação alguma. Entrei no carro com Sophie nos braços. Antes que Daniel pudesse fechar a porta, Ethan a bloqueou com uma das mãos. Claire, me dê mais uma chance. Já fiz isso. Quando? Cada parafuso solto era uma chance. Daniel levantou o vidro. A mão de Ethan deslizou lentamente para longe. No retrovisor, ele permanecia na calçada, segurando uma cadeirinha de bebê vazia. O lançamento do Star Nest foi adiado indefinidamente. O conselho exigiu que Ethan explicasse a disputa de direitos autorais. Pela primeira vez, ele veio sozinho ao retiro pós-natal privado. Não trouxe flores nem presentes. Carregava apenas um acordo de atribuição revisado. Você será listada como a única criadora, o nome de Mia será removido e todos os royalties do projeto serão destinados a você. Li 2 páginas e coloquei o documento sobre a mesa. Não vou autorizar o lançamento. Por quê? Porque nenhum de vocês tem o direito de usar o meu trabalho. Sua voz baixou. A empresa já investiu quase 3 milhões de dólares no Star Nest. Cancelar isso causaria uma grande perda. Sua perda. Isso também afetaria nossos bens conjugais. O tribunal já emitiu uma ordem temporária preservando esses bens enquanto o processo de divórcio estiver pendente. O rosto de Ethan mudou. Ele claramente não tinha percebido o quanto eu havia avançado com o processo. Você estava planejando isso? Desde o lançamento. Quando você disse que ia sair do projeto, não estava tentando me forçar a ficar do seu lado? Não. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Claire, sempre achei que, quando você ameaçava ir embora, só queria que eu a impedisse. No começo eu queria. Admiti sem raiva. Mas assim que as portas da sala de cirurgia se fecharam, parei de esperar. Sophie começou a chorar no quarto ao lado. Levantei-me para pegá-la. Ethan me seguiu por instinto. Lavou e higienizou as mãos, e em seguida, ajustou o aquecedor de mamadeira para a temperatura correta, com uma facilidade que demonstrava prática. Não havia nada de desajeitado nele. Olhei para o lado. Quando você aprendeu tudo isso? No último mês. Para quê? Suas mãos pararam. Por 7 anos, ele afirmou que não sabia lavar louça, passar pano no chão ou dobrar as próprias roupas. Eu achava que ele era naturalmente inepto, então fazia tudo por ele. Ainda assim, em apenas 1 mês, ele aprendeu a fazer um recém-nascido arrotar, trocar fraldas e preparar fórmula. Ele nunca foi incapaz de aprender. Simplesmente não acreditava que eu valesse o esforço. Ethan acomodou Sophie nos braços. Eu faço tudo a partir de agora. Você chegou tarde demais. Sophie se aconchegou em seus braços. Os olhos dele ficaram vermelhos aos poucos. Ela me conhece. Recém-nascidos se acostumam com qualquer pessoa. Peguei-a de volta. Os braços de Ethan permaneceram suspensos na posição em que a segurava. Daniel bateu na porta aberta. O laudo forense chegou. Ele o colocou sobre a mesa. Mais de 90% do design e do código central do Star Nest podiam ser rastreados até trabalhos que eu havia desenvolvido de forma independente. Ethan virou para a última página. Um e-mail interno estava anexado. Maya Parker. Senhor. Prescott. Apagar completamente o nome da Claire não vai deixar isso muito óbvio? A resposta dele tinha apenas uma frase. Ethan Prescott respondeu. Ela não vai fazer cena. Não havia mais nenhum mal-entendido atrás do qual ele pudesse se esconder. Participei pessoalmente da reunião de emergência do conselho. Ethan sentou-se à cabeceira da mesa, com um aviso de suspensão à sua frente. Mia estava sentada do lado oposto, com o rosto pálido como uma pedra. Meu advogado apresentou o histórico original do design. Cada revisão já tinha data e hora registradas antes mesmo de Mia entrar para a Prescott Technologies. Finalmente, ela entrou em pânico. Eu apenas segui as instruções do Sr. Prescott. Nunca tive a intenção de infringir os direitos de ninguém. Perguntei. E quanto à gravação do batimento cardíaco? Ele me mandou. Você sabia o que era? Os lábios de Mia tremiam. Uma gravação de áudio começou a tocar pelos alto-falantes da sala de conferências. Era Mia falando com uma colega de trabalho antes do lançamento. Claro que sei que é o batimento cardíaco do bebê dela. É isso que dá ao produto uma história emocional. O Sr. Prescott disse que ela não se importaria. Mia se virou rapidamente para a colega. Você me gravou? A mulher desviou o olhar. Você também disse que uma vez que Claire tivesse o bebê, ela ficaria presa em casa e nunca mais poderia competir com você. As expressões dos diretores ficaram mais sombrias a cada segundo. O advogado corporativo leu a decisão do conselho. O contrato de Mia foi encerrado. O Star Nest seria cancelado permanentemente, e a empresa emitiria um pedido público de desculpas pelo uso não autorizado e pela falsa atribuição do projeto. Ethan foi suspenso do cargo de CEO enquanto aguardava uma investigação interna. Depois da reunião, ele me alcançou no elevador. Claire, apertei o botão de chamada. Tem mais alguma coisa? Desculpa. Pela primeira vez, ele não tentou se explicar nem acrescentou um mas. Observei os números dos andares mudando acima das portas. Eu ouvi você. Sua respiração falhou. Uma vez eu quis um pedido de desculpas mais do que qualquer outra coisa. Agora que finalmente o recebi, eram apenas 3 palavras comuns. O elevador chegou. Ethan segurou as portas. Olhei o berço de novo. Agora todos os parafusos estão apertados. Eu não quero aquele berço. Por quê? É do tamanho errado. Na verdade, o tamanho era perfeito. Eu simplesmente me recusei a colocar Sophie em uma cama que esperou 7 meses por um pai que nunca veio construí-la. Ethan abaixou a mão lentamente. Devo enviá-lo para o retiro pós-natal privado?
Eu doei. Parado do lado de fora do elevador, ele parecia ficar grisalho centímetro por centímetro. Quando as portas começaram a se fechar, ele disse: Ontem eu desmontei aquela cadeira gamer rosa. Não perguntei por quê. Algumas ações acontecem tão tarde que confortam apenas a pessoa que causou o dano. Antes da audiência de divórcio, Ethan apresentou uma prestação de contas completa de seus bens. Ele não escondeu nada e não contestou a custódia. Seu único pedido era poder visitar Sophie 2 vezes por mês. O mediador perguntou se eu concordaria. Olhei para ele do outro lado da mesa. Depois de vários meses separados, ele havia emagrecido. Até o relógio caro que costumava usar havia desaparecido. Concordo, mas as visitas devem ser supervisionadas durante os primeiros 3 anos. Ethan assentiu. Tudo bem. O mediador pareceu surpreso. Senhor. Prescott, você não quer discutir isso? Ela não confia em mim por causa do que eu fiz. Ele deslizou um acordo suplementar pela mesa. A casa, nossas economias e a maior parte dos ativos divisíveis dele seriam transferidos para mim. Eu não recusei. Não foi um presente nem um pedido de desculpas. Era o custo de dividir legalmente um casamento. O caso de infração de Mia foi resolvido pouco depois. Ela fez um pedido público de desculpas, pagou indenizações e destruiu sua reputação profissional. Depois de deixar a empresa, ela me enviou uma longa mensagem. Disse que Ethan nunca a amou de verdade. Ele amava sua dependência, sua admiração e sua impotência, porque isso o fazia se sentir todo-poderoso. Apaguei a mensagem depois de lê-la. Quem ele amava não tinha mais nada a ver comigo. No dia de sua primeira visita supervisionada, Ethan chegou 2 horas antes. Sophie estava aprendendo a se virar. Ele se agachou ao lado do tapete de brincar, mantendo uma das mãos na frente da testa dela, apavorado com a possibilidade de que ela batesse a cabeça. Ela agarrou o dedo dele e soltou um gritinho de alegria. Os olhos dele imediatamente se encheram de lágrimas. Sophie, eu sou seu pai. Ela não conseguia entendê-lo. Apenas abaixou a cabeça e mordeu o dedo dele. Quando a visita terminou, ele cuidadosamente colocou as meias nela. Posso levá-la ao parque da próxima vez? Quando ela for um pouco mais velha. Ok. Ele se levantou e não discutiu. Na porta virou-se para mim. Claire, finalmente entendo por que você precisava que eu construísse aquele berço. Não disse nada. Você não precisava de alguém que soubesse montar móveis. Sua voz mal passava de um sussurro. Você precisava saber se eu estava disposto a dedicar 40 minutos a você e a nossa filha. Uma chuva fina caía lá fora. Ele não trouxe guarda-chuva e caminhou lentamente para debaixo do beiral. Daniel saiu da cozinha com uma caneca de leite morno. Devemos lembrá-lo de levar um guarda-chuva? Não. Você vai mesmo deixá-lo sair assim? Aceitei a caneca. Seu calor era suave contra minhas palmas, e o leite estava exatamente na temperatura certa para beber. Uma caminhada na chuva não apaga os 7 anos em que ele me deixou parada nela. A figura do lado de fora parou por um momento. Ethan provavelmente tinha ouvido. No fim, ele não disse nada, e entrou sozinho na chuva. 1 ano depois, abri meu próprio estúdio. Nós não fabricávamos dispositivos inteligentes. Construíamos móveis que realmente funcionavam para mães e bebês. Nosso primeiro produto foi um berço que podia ser montado sem ferramentas e sem precisar se abaixar. Após o lançamento, os repórteres continuaram perguntando por que eu havia projetado aquilo. Porque algumas pessoas precisam de um. Foi tudo o que respondi. Sophie agora conseguia andar cambaleando enquanto se apoiava nos móveis. Vestindo pequenas meias amarelas, ela cambaleou atrás de um balão até Daniel segurá-la firmemente nos braços. Ethan ficou a certa distância e não se aproximou. Ele havia renunciado a todos os cargos na Prescott Technologies e transferido a gestão de suas ações para profissionais. Ouvi dizer que agora trabalhava como consultor em uma pequena empresa, por menos de 1/10 do salário que recebia anteriormente. Ele nunca se atrasou para uma visita com Sophie. Aprendeu a preparar comida para bebês e a lavar as roupinhas dela. Quando ela chorava, verificava a fralda antes de entrar em pânico e pedir ajuda. Nenhuma dessas mudanças trouxe nada de volta. Depois do evento, ele me entregou um saco de papel. O babador de Sophie, que ela havia deixado na casa dele, estava dentro. Eu lavei e desinfetei. Obrigada. A audiência final do divórcio é amanhã. 9 horas. Estarei lá. Ele assentiu. Na manhã seguinte, nos encontramos no tribunal do condado e assinamos o acordo final. O juiz registrou a sentença de divórcio, e o escrivão entregou a cada um de nós uma cópia autenticada. Ethan ficou olhando para o documento por um longo tempo. Claire. Sim? Se eu não tivesse ido ao aeroporto naquele dia, as coisas teriam sido diferentes? Coloquei o decreto na minha bolsa. Talvez eu tivesse demorado mais. Uma luz frágil surgiu em seus olhos. Terminei. Mas o final teria sido o mesmo. Aquela cadeira gamer rosa só me forçou a enxergar a verdade. O que acabou com nosso relacionamento de 7 anos foi o abandono que ele considerava garantido, repetido inúmeras vezes, e sua arrogante certeza de que eu nunca iria embora. Ethan abaixou a cabeça. Eu entendo. A luz do sol inundava os degraus do tribunal. Daniel estava esperando lá embaixo com Sophie. No momento em que ela me viu, soltou a mão dele e veio cambaleando em minha direção. Agachei-me e a segurei. Com um sorriso triunfante, ela tirou um pequeno parafuso do bolso e o deixou cair na minha palma. Daniel riu. Ela encontrou isso ao lado da calçada. Eu estava prestes a jogar fora. Abri a mão. O parafuso era minúsculo e brilhou uma vez sob a luz do sol. Ethan ficou parado na porta do tribunal, olhando para minha palma. Nós dois nos lembramos do berço. Ele deu meio passo à frente, mas então parou. Joguei o parafuso em uma lixeira e limpei os dedos de Sophie. Uma nova padaria havia sido aberta na esquina. O cheiro de manteiga vinha pela porta de vidro. Daniel perguntou. Está com fome? Um pouco. Sophie, você está com fome? Ao ouvir seu nome, ela bateu palmas e riu. Eu a carreguei para o outro lado da rua. Quando o sinal ficou verde, não olhei para trás. O homem atrás de nós não nos seguiu. No meio do barulho crescente da multidão, ouvi Ethan dizer baixinho. Adeus, Claire. Ajustei o chapéu de Sophie sem levantar a cabeça.
A porta da padaria se abriu e o ar quente passou por nós. Croissants frescos ainda estavam fumegando no balcão. Daniel pegou 2 e olhou para mim. Você quer leite também? Quentinho, por favor. Ele envolveu a mão ao redor do copo para verificar a temperatura antes de me entregá-lo. Com Daniel, nunca precisei pedir 2 vezes.